Vitamina para o cabelo, suplemento capilar funciona de verdade? Ou você tá jogando teu dinheiro fora? Hoje no vídeo eu vou contar para vocês aonde que você deve investir o seu tempo, investir o seu dinheiro quando a gente está falando de suplemento capilar, mas quando a gente está falando de reposição capilar, reposição. Tem 3 aqui que são fundamentais: vitamina D, ferro e biotina. Tem vídeo aqui no canal falando da biotina, tá bom? E de tudo como ela mexe realmente no folículo, como ela tá relacionada com a saúde capilar. Eu sou a Nara Negrete, eu sou médica dermatologista especialista nas doenças de couro cabeludo e eu vou esclarecer para você aqui o que é mito, o que é verdade, para que você consiga ter um direcionamento quando o assunto é gominha pro cabelo. Então eu já adianto para você que suplemento capilar não trata queda de cabelo, não trata. Já falei aqui outras vezes que queda de cabelo tem nome e tem sobrenome, gente. Então existe uma doença no couro cabeludo, na fábrica do pelo. Por que eu tô falando isso daqui? Porque às vezes você se identifica nesse vídeo, o cabelo tá caindo e fala assim: meu Deus, será que é normal meu cabelo cair? Quando que eu preciso procurar a ajuda de um dermatologista especialista nas doenças de couro cabeludo, um tricologista? Tem um ponto importante: existe tipos de queda de cabelo que são cicatriciais, ou seja, teu cabelo vai cair e não vai nascer outro no lugar, gente. Então, quem tá vendo esse vídeo e tá passando por isso, saiba que assim, tem tratamento para frear as doenças cicatriciais, ou seja, para segurar o cabelo que tá na sua cabeça, porque não vai nascer. Então, essas pessoas que têm esses quadros que são cicatriciais, que o cabelo não vai nascer de novo, às vezes elas estão tomando suplemento capilar. Gente, não trata queda de cabelo, não trata queda de cabelo. Então, o suplemento capilar, suplementar significa dar a mais. Suplemento capilar não resolve. Agora, reposição de algumas vitaminas e alguns minerais, como ferro, em alguns contextos clínicos, eles são muito importantes, porque eles interferem diretamente no mecanismo da produção do cabelo. Entendeu? Então eu começo falando para vocês sobre o ferro, começo falando para vocês sobre a ferritina, e a ferritina, ela é o estoque de ferro que tem no nosso organismo. E a ferritina, ela é tão importante porque ela é uma proteína de fase inflamatória, ou seja, ela marca para mim se você tem alguma inflamação no corpo todo. Então isso é o papel da ferritina. Quando eu tô falando de ferro, gente, o ferro é muito importante para fazer cabelo. O ferro é muito importante para divisão celular. Tem divisão celular no nosso corpo inteiro. A nossa vida depende da divisão das nossas células, entendeu? Só que o ferro, ele participa de toda essa divisão celular. E eu vou contar para você que a maior taxa de divisão celular, uma das maiores, tá dentro do folículo piloso, tá dentro da fábrica do pelo. Então, a fábrica do pelo, as células se dividem muito rápido. Entende? Se divide tanto que o cabelo, as nossas unhas, elas crescem, entendeu? Cresce o tempo inteiro, porque a gente tá sempre dividindo célula. E o ferro, ele participa principalmente de alguns processos de divisão celular. Então, um dos processos de divisão celular é quando eu vou fazer, por exemplo, DNA, material genético. Então, o ferro, ele interfere na qualidade de energia que eu invisto para produzir o meu DNA. Ele interfere na oxigenação da minha célula, entendeu? Para que eu tenha a replicação correta do DNA, a replicação certinha do DNA. E como que isso acontece? Por exemplo, o ferro, ele participa de 3 pontos. Primeiro, que ele promove o funcionamento da mitocôndria. Quem que é a mitocôndria? Gente, a mitocôndria, ela é uma organela, ela é um órgão da nossa célula. E ela é como se fosse o pulmão. Ela faz a respiração celular. Então, a mitocôndria, ela precisa de um estoque de ferro para que ela produza ATP, que é a nossa forma de energia. Entendeu? A mitocôndria produzir ATP para que aí sim eu tenha um crescimento, uma energia adequada para fazer o cabelo. Se eu não tenho ferro, diante da deficiência do ferro, o meu cabelo não tem energia suficiente para crescer. Então ele vai ficar curtinho e muito mais fraco. Você quer ver um outro ponto importante? O ferro, ele é um cofator. O que é ser um cofator? O ferro, eu preciso do ferro para que uma enzima funcione, para que alguém trabalhe para fazer DNA.
Então, o ferro está ligado intrinsecamente com a produção, a replicação do nosso DNA, porque ele é um cofator das enzimas. Agora tem um papel que o ferro ele é muito marcante, porque o ferro está ligado com a hemoglobina. A hemoglobina é a célula do nosso sangue que carrega oxigênio para todas as nossas células. Sem o ferro, a hemoglobina não consegue carregar, levar oxigênio para as nossas células. Inclusive para a célula do couro cabeludo, para a célula do folículo piloso. Porque a prioridade diante de um estoque de ferro deficiente, a prioridade do nosso corpo é que a hemoglobina leve sangue, leve oxigênio para os órgãos vitais, gente. Não vai levar oxigênio, por exemplo, para o cabelo. Não vai, gente. Ele é o último a receber. O que acontece no cabelo quando eu estou diante de um estoque de ferro baixo? Alguma coisa está fazendo meu ferro sumir do corpo. O nosso fio, ele vai ter uma diminuição na fase de crescimento. Fase anágena, fase do crescimento do fio. E esse fio vai migrar direto para a fase de repouso, que é a fase telógena. Nessa fase telógena, o fio se desprende, o fio cai e outro fio tem que estar engatilhado aqui para crescer, para ele entrar na fase anágena, porque eu já expliquei aqui que o ciclo capilar ele é assim, o cabelo cresce, depois ele vai começar a se desprender, para se desprender totalmente e já ter outro fio ali engatilhado para nascer. Isso é o ciclo do nosso cabelo. Todos os nossos cabelos aqui, eles estão em uma fase do ciclo capilar diferente. Claro que 80% do nosso couro cabeludo está na fase de crescimento, na fase anágena, mas tem ali uns 18% por aí que está na fase telógena. E isso é natural, isso é o fisiológico. Mas quando eu estou diante, por exemplo, de estoques de ferros deficientes, a fase de crescimento encurta e a fase telógena ela aumenta. Então eu tenho mais fios na fase de repouso, que também é a fase de desprendimento do fio. Vocês entendem isso? Por isso que o ferro ele é tão importante. Nara, quais são as causas de ferro baixo? De ferritina baixa? Ou às vezes a ferritina está muito elevada, que a ferritina é o nosso estoque de ferro, mas ela está elevada como uma proteína de fase aguda, entendeu? Ou seja, tem um histórico aí de inflamação. E não necessariamente repercute no ferro disponibilizado para as nossas células, tá bom? Então, são contextos diferentes. Onde que eu vou procurar? Onde tem a pessoa que está tendo queda de cabelo. Essa queda de cabelo causada por deficiência de ferro, a gente chama de eflúvio, queda de cabelo telógeno, porque está na fase telógena, tá bom? Isso pode ser agudo. E quais são essas causas assim agudas? Ou seja, aconteceu alguma coisa e o cabelo tá caindo. Em contextos de anemia. Então, às vezes a mulher tem menstruação prolongada, muito mais dias e com um fluxo muito intenso. Isso pode ser da mulher uma menstruação que ela é desse jeito, ou pode vir associada a mioma. Mioma sangra, tem um sangramento uterino anormal. Quer ver outro? Gente que é vegetariano ou vegano sem acompanhamento nutricional. Porque é na carne vermelha que a gente tem ferro. A gente consome ferro pela carne. E esses pacientes que têm dieta restritiva não vão ter isso. Ah, Nara, tem ferro no vegetal, no legume? Tem, mas você tem que comer nas quantidades corretas. Senão você vai ter deficiência. Ponto e acabou. Isso é fato. Tá bom? Quer ver outro ponto? Quando a gente tem doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, são síndromes desabsortivas, onde eu não tenho a absorção que eu preciso, tá certo? Você quer ver outro ponto que é importante, por exemplo, que é quando a gente faz bariátrica. Porque quando a gente faz cirurgia bariátrica, a gente muda, a gente diminui a alça do intestino, a gente pega uma alça do intestino e cola direto numa parte do estômago, entendeu? A gente vai diminuindo o trato gastrointestinal para que aconteça a perda de peso. Só que nessa jogada cirúrgica aí eu posso tirar algumas partes do intestino que é fundamental para a absorção de ferro, por exemplo. Entenderam? Essa daqui é o que mais acontece. Gravidez, pós-parto e amamentação. Então, pode ter estoque de ferro diminuindo, gravidez, pós-parto e amamentação. E um ponto que é importantíssimo, que é quando a gente está perdendo ferro pelas fezes.
perder ferro pelas fezes, até que se prove ao contrário, pode ser câncer no intestino. Não é que você pode ver as fezes direto, entendeu? Cocô com sangue, você pode enxergar isso. Ou às vezes você tá evacuando, no seu cocô você não enxerga o sangue direto. Você tá perdendo o ferro no meio do cocô, então às vezes você não vê. Por isso que às vezes a gente pede um exame que é pesquisa de sangue oculto nas fezes. Pra gente falar, nossa, tá perdendo sangue, tá perdendo ferro, tem alguma coisa errada nesse intestino, tá? Por isso que rastrear o câncer de intestino é muito importante quando a gente está diante do estoque de ferro. Então, olha só, o cabelo, a queda de cabelo pode sinalizar um câncer no intestino pela perda de ferro, entenderam? Então, por isso que eu tô diante de uma queda de cabelo. A gente vai investigar, você me conta durante a consulta, por que seu cabelo tá caindo? Porque eu vou te perguntando as coisas. Tudo direcionado para saber falar assim, nossa, essa queda de cabelo aí é por falta de ferro. Vamos suplementar este ferro. Porque, de fato, eu não tô suplementando, porque o ferro tá deficiente. Então, eu estou tratando essa falta de ferro, que na maioria dos casos vai repercutir como anemia. Às vezes não tem anemia. O ferro às vezes está normal, mas a ferritina tá baixa. Ela me mostra que o estoque do ferro, ele tá baixo. Entenderam? Então a gente anda sempre vendo o perfil do ferro para tratar a queda de cabelo, e nessa daí a gente já faz diagnóstico de outras lesões, de outras coisas que estão acontecendo no corpo do paciente, tá? Então, suplementar ferro, dar ferro por veia, pela boca, pelos dois, acaba sendo tratamento. Então, vale a pena investir. Você que tá vendo esse vídeo aí, vou comprar ferro para eu tomar porque eu tô com queda de cabelo. Não faz isso. Sem você passar em consulta com um tricologista e você fazer seus exames de sangue se for pertinente. Se o tricologista falar assim, pode ser falta de ferro, vamos ver o perfil desse minério. Porque você não quero saber, eu vou tomar ferro. Você ingerir ferro sem você ter deficiência do próprio ferro ou da ferritina, vai sair tudo no seu cocô. Porque o seu corpo não tem por que absorver mais ferro. Porque se a causa não for isso, ele vai entender, não, eu já trabalho muito bem com ferro, vamos eliminar isso. Vocês entenderam? Você vai gastar seu dinheiro. Por isso que eu tenho que ter o contexto adequado para, a partir disso, você conseguir tratar uma anemia, tratar uma insuficiência de ferro. Tá bom? Então, o primeiro deles, se você for investir seu dinheiro, é no ferro. Sempre com o tricologista do lado e sempre com o exame de sangue que a gente poder fazer o diagnóstico correto, tá bom? Agora, a outra vitamina que todo mundo fala, tá bom? Todo mundo fala e vamos dosar, que é a vitamina D. Vocês sabiam que a vitamina D ela é um hormônio? Originalmente, ela é um hormônio. Tá bom? Ela precisa da pele, ela precisa do rim, ela precisa do intestino, tudo isso para ela ser sintetizada, para ela ser feita, tá? Quando a gente vai rever a literatura, os artigos científicos, quando a gente está diante de um quadro de uma queda de cabelo por alopecia areata é uma doença autoimune do folículo piloso, autoimune da fábrica que faz os pelos da cabeça, da sobrancelha, do cílio, do corpo como um todo. Ou seja, a pessoa, entendeu? O sistema imunológico de uma pessoa agride a fábrica do pelo. E aí o pelo cai. Então aquela pessoa que ela acordou, o cabelo dela tá todo no travesseiro. Forma umas placas imensas. Às vezes não tem nada de pelo no corpo inteiro. Vocês entenderam isso? Do nada. Claro que pode ter alguns gatilhos. E as pessoas costumam falar assim, Nara, perdi um filho, me separei, tô com problema no trabalho. Às vezes tem esses gatilhos, entendeu? Ou às vezes a pessoa teve Covid, às vezes a pessoa teve uma infecção mais grave, dengue, alguma coisa do tipo, sabe? Tem outros gatilhos que podem despertar a alopecia areata, mas ela é uma doença autoimune. E aí quando a gente vai ver, por exemplo, nos pacientes que têm alopecia areata, eles têm insuficiência de vitamina D, ou uma vitamina D mais baixa do valor do exame de sangue. Tá? Isso pode acontecer. E tem escrito na literatura que se a gente suplementar a vitamina D ou repor a vitamina D, eu tenho um benefício nos pacientes que têm alopecia areata. Pode ajudar a melhorar a doença. Claro que com todo o tratamento
da alopecia areata, tá? Sem só suplementar a vitamina D para alopecia areata não vai resolver, não. Então não vê, minha queda de cabelo tá desse jeito, pode ser alopecia areata, vou tomar vitamina D. Não. Tem que dosar a sua vitamina D. E tratar a sua alopecia areata com medicação, com remédio. Corticoide, inibidor da JAK, entendeu? Outros imunossupressores. Então tem remédio para tratar a alopecia areata, tá bom? Mas tem evidência na literatura de que eu fazer isso daí suplementando a vitamina D, repondo a vitamina D, vai ter um benefício nesse tipo de doença do couro cabeludo. Nara, eu tô calva. E aí me pediram exame e viram que a vitamina D tá insuficiente. Você tá calvo porque você tem alopecia androgenética. Adianta alguma coisa ter reposição de vitamina D? Não, certo? Suplementar a vitamina D vai te deixar menos calvo? Não, porque a alopecia androgenética é uma doença genética. O fio nasce fino, curto e preguiçoso. Para isso, eu preciso fazer esse fio crescer mais rápido, eu preciso fazer crescer esse fio, preciso fazer engrossar esse fio. E eu não faço isso com vitamina D, gente. A deficiência de vitamina D, ela repercute com doença no osso. Vocês sabiam disso? Porque a vitamina D é um hormônio. E ela é fundamental pra gente fazer osso. Então, veio com vitamina D baixa, você vai procurar um endocrinologista. Mas a minha vitamina D, eu dosei no sangue, o teto do laboratório é 30, a minha tá 20. Eu devo suplementar? Você tem alteração no osso? Você tem alopecia areata? Teoricamente, você não precisa suplementar. Porque eu tenho que chegar no nível que tá falando do laboratório. Gente, não tem escrito no livro, não tem escrito nos artigos científicos que eu tenho que manter uma vitamina de 30, que é corte de laboratório. Não tem escrito isso. Tomar vitamina D em excesso, quando você não precisa, você pode ter alteração no metabolismo do cálcio. Vocês sabiam disso? Aí é caçar problema para a vida de vocês. Então tem que fazer as coisas com um médico tricologista e um endocrinologista do lado, que é para fazer tudo certinho. Senão você vai gastar tempo e vai gastar dinheiro, colocando sua saúde em risco, tá bom? Então vitamina D, para vocês saberem que ela pode ser muito útil a suplementação e a reposição quando a gente está nos casos de alopecia areata, que é um tipo de alopecia. Tá bom? Então falamos do ferro, falamos da vitamina D e agora a gente vai falar da biotina. Eu vou dar um breve da biotina porque tem um vídeo aqui só da biotina, tá bom? A biotina, ela é uma vitamina e ela atua em vários processos do metabolismo das células. Quando que você vai investir o seu dinheiro na biotina? Fala assim, eu preciso de uma biotina, eu preciso comprar porque eu tô tendo queda de cabelo. Se você tiver deficiência da biotina, eu já te adianto, ela é rara. Não vai cair os pelos só da sua cabeça. Você vai ter falta de pelo no corpo inteiro. Você vai ter problema na cabeça, no sistema nervoso central. Você pode ter convulsão, pode ter coma, alteração do nível de consciência, alteração no metabolismo das células. Então pode ter alteração no rim, no jeito como você acidifica seu xixi. Então deficiência de biotina é rara e ela costuma ser grave e ela se manifesta na maioria das vezes já na primeira infância, quando a criança nasce. Aí o tratamento é com biotina em altas doses, entenderam? Tem vídeo só sobre isso, você já vê aí embaixo que é para você poder se orientar e entender certinho como que a biotina ela age, aonde ela age, o que que ela faz e o que que ela não faz. Então você tá com queda de cabelo, não é falta de biotina, porque senão você ia ter problema em todas as outras partes do corpo. Biotina só me importa se você não tiver pelo, se você tiver deficiência. Não adianta eu te prescrever biotina para você tomar para curar sua queda de cabelo. Digo mais, tomar biotina sem ter a doença de falta de biotina, você pode mascarar alguns problemas de saúde. Então, às vezes você tá com problema de queda de cabelo e você tá com a tireoide toda desregulada. E aí você precisa dosar os hormônios da tireoide, TSH e T4, você passou no endócrino. Só que você tá com problema de queda de cabelo, provavelmente por conta da alteração da tireoide, e você tá tomando biotina. Aí quando você vai dosar no sangue, o TSH e o T4 estão tudo normal, mas é porque a biotina ela interfere na mensuração desses hormônios. Então você tem que parar de tomar a biotina, entendeu? 12 horas, 3 dias antes de você coletar seus exames da tireoide. Vai depender do laboratório, entendeu? A gente sabe que 8 horas antes de tomar depois de tomar a biotina, ela já é degradada no nosso corpo, tá? Mas você só deve tomar a biotina se você tiver deficiência. Tô tomando pra queda de cabelo. Eu morro. Eu tenho um negócio.
entendeu? Porque é dinheiro jogado no lixo. Se você toma biotina e você não tem deficiência de biotina, tá saindo tudo no seu xixi. É um xixi rico em biotina. Então tem vídeo só sobre isso, bem aqui embaixo. Então, Nara, vale a pena investir em biotina se você tiver deficiência? Sim. Se você não tiver, não. Biotina não trata queda de cabelo se não for por deficiência de biotina, certo? Nara, e as outras coisas que eu vejo? Vitamina E, vitamina C, selênio. O povo adora um selênio, gente. Nossa, selênio e zinco, as pessoas gostam de selênio e zinco. Vitamina B12, então, é um negócio assim que o povo, eu não sei de onde é, nutricionista, nutrólogo, tem médico que trabalha com dermatologia. Ô, gente, nada disso, nenhum desses que eu falei, dão queda de cabelo. Nenhum desses que eu falei. Não adianta ficar tomando injeção de vitamina B12, comprimido de vitamina B12. A coitada da vitamina B12, ela não interfere em nada no nosso cabelo. Acabei, né? O mundo de vocês caiu. Mas é a verdade. O zinco, ele pode dar algumas doenças que são inflamatórias, mas é a ausência de zinco. A diminuição do zinco. E aí é doença grave na pele, entendeu? Tipos de dermatite. Então não dá queda de cabelo. Selênio, vitamina C e vitamina E, eu nem falo nada, porque isso daí eu acho que a pessoa tá viajando, é um negócio assim que não sabe o que ela tá fazendo. E se não sabe o que tá fazendo e você tá tomando, aí você tá jogando dinheiro. Gente, sai tudo no xixi. Vocês sabiam disso? Sai tudo no xixi? Tudo que o nosso corpo não utiliza, que tá em excesso, sai tudo no nosso xixi. Ó o diabético. O diabético não faz muito xixi quando ele tá descompensado? É um monte de glicose saindo na urina. Por quê? Porque tá em excesso, porque a pessoa tem diabetes. Ah, eu vou tomar vitamina C, vou tomar vitamina E, vou tomar Centrum pra queda de cabelo. Pode ficar tranquilo. Vai sair tudo, vai tudo embora. Você gastou dinheiro do Centrum e ainda fez um monte de xixi com vitamina. Entenderam? Então, fica esse marketing, esse apelo de compra, sabe? E a gente tá aqui pra literalmente orientar vocês, para que vocês não gastem tempo e não gastem dinheiro. Porque igual eu falei no início do vídeo, se você tem queda de cabelo, você tem doença no couro cabeludo. Se você tem doença no couro cabeludo, você precisa de medicação, precisa de remédio. Você não precisa de vitamina, a não ser nos quadros que eu falei aqui. Aí tá tudo certo você gastar seu dinheiro nisso. Então, os suplementos que compensam, foi o que eu falei aqui pra vocês, que na verdade eles não vão suplementar, eles vão tratar doença. Eles vão ser medicamento também. Então, ferro vai ser medicamento, vitamina D vai ser medicamento, biotina vai ser medicamento. Então, eles saem da classe do suplemento e passam a ser medicamento. Aí vale a pena você gastar seu dinheiro. Mas sempre com orientação médica. Combinado? Então, assim, ferro é essencial para energia, divisão celular e a oxigenação da gente. A vitamina D é um hormônio e ela vai muito bem, ela casa muito bem com quem tem alopecia areata. E a biotina, ela vai servir se você tiver deficiência, que é rara e acomete outros órgãos. É uma deficiência que ela é grave. Tá certo? Então agora conta pra mim se você já investiu seu tempo, investiu seu dinheiro na reposição e no tratamento das doenças causadas por deficiência desses minérios e dessas vitaminas que eu contei aqui pra vocês. Coloca aqui que eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, escreve aqui embaixo suas dúvidas, a experiência de vocês, porque o YouTube é pra isso, é pra trocar experiência. Combinado? Eu vejo vocês no próximo vídeo.